isso são coisas que eu acredito que vão acontecer, mas não que seja um sonho dele. E se ele quiser? Eu não acho que faz parte do perfil do Luffy querer isso, tá? Que o Luffy e o Gold Roger falaram a mesma coisa. Tipo, os dois compartilham o mesmo sonho. Você deve achar que o sonho do Luffy é se tornar o rei dos piratas. Mas se você tá em dia com o anime, você deveria saber que não é bem assim. Ser o rei dos piratas é um objetivo e quase uma verdade na vida do capitão dos chapéus de palha. Mas o verdadeiro sonho desse protagonista a gente vai descobrir muito lá na frente desse mangá, mas na verdade você sabe que a gente já sabe. Aqui nessa mesa, no Teorizando o Universo de One Piece, a gente conta aqui pra você todas as fofocas que Eiichiro Oda me manda no WhatsApp durante as madrugadas aí do final de semana, e eu trago aqui pra você. E pra compartilhar essas informações comigo, eu tenho, como sempre aqui, André Zuliani, o nosso Otaku 40+, aqui do Grupo Omelete, e ele de novo, o advogado, o libertador daqueles que estão encarcerados, Pedro Lobato. E aí, gente? Toda semana que ele vier aqui eu vou fazer uma apresentação diferente, mas dessa vez já começa aí com o seu jabá, Lobatinho, onde a gente te encontra, onde eu vejo mais vídeos seus, onde eu vejo você defendendo o Eren Yeager aí da cadeira elétrica. Você não me verá defendendo o Yeager pra ele não ir pra cadeira elétrica, exceto se ele me pagar, mas você pode me encontrar lá no meu podcast de anime semanal, o Animes Overdrive, disponível aí em qualquer aplicativo de podcast que você curte escutar. E também, @Pedro Lobato, né, pra conversar comigo sobre anime ou sobre qualquer coisa. Né? Mas você é parente do isso. Monteiro Lobato? Cara, você acredita que ele é um tio-avô distante? Caralho, eu não tava esperando por isso, eu pensei que ele ia falar que não. Ele tava brincando com isso, ele não esperava essa resposta. É, exatamente. Mas é sério mesmo? É sério. Ok. Não, óbvio que não, amigo. Ah, droga, eu já pensei que ele tinha ter uma Eu achei fofoca que ele já. tinha visto eu fazendo assim pra... Droga. Mas enfim, ele pode não ser parente aqui de Monteiro Lobato, mas assim como eu, ele é amigo pessoal de Eiichiro Oda. A gente tem um grupinho no WhatsApp Só de chamado fofoca. Two Piece, onde a gente troca informações diretamente com o Eiichiro Oda. Two pieces, né? Two Pieces. E se você já está habituado, agora eu tô caçando minha câmera que eu não sei onde é que tá o monitor. Se você já viu algum teorizando, você sabe que esse vídeo aqui não tem qualquer base científica. Aqui nós não seguimos regras, aqui nós somos a lei. E claro, vai ter spoiler pra cacete do anime, do mangá. Então, se você não quer ser bombardeado com teorias e spoilers, a gente se encontra no próximo vídeo. Mas se assim como eu, você gosta de ficar teorizando ali, gastando a madrugada pensando no que é One Piece, hoje a gente tá aqui para descobrir qual é o verdadeiro sonho de Monkey D. Luffy. E por que a gente marcou essa conversa aqui, meus amigos, meus chapéus de alumínio? A gente tá fazendo uma série inteira pra Uma validar série as insanidades que passam na sua cabeça. Exatamente. É para vocês terem noção da minha influência no grupo Omelete. Eu criei um canal no YouTube aqui do zero só pra gente isso. ter esses programas aqui pra eu falar um monte de merda sobre One Piece. Então é isso, o pai é brabo. Mas falando do vídeo de hoje, a gente vai falar de uma cena muito pequena aí entre as centenas de episódios de One Piece, que aquilo ali comeu a mente de todo mundo, acho que por um mês inteiro, pelo menos, que é aquela cena em que o Luffy conta pra tripulação não apenas que ele tem um sonho que não é ser o rei dos piratas, mas que esse sonho ele também já tinha contado pro Ace, pro Sabo e pro Shanks. E cada pessoa que ouve esse sonho tem uma reação completamente diferente. Ah lá. E Eiichiro Oda não deixou nenhuma pista aí pra vocês, né, que não são amigos dele, sobre o que seria este sonho. Mas pra gente, ele entregou algumas coisinhas. Então eu gostaria aqui já de jogar a bola pra vocês, meus amigos. Pra qual direção vai esse sonho do Luffy? É algo muito sério ou muito pessoal? Justo. Assim, a primeira coisa que eu acho que tem que comentar é o fato de que o Oda é muito danado como autor, né? O cara lá, 20 e poucos anos lá fazendo a obra,
Pra do nada, não, o sonho do Luffy na realidade não era só virar o rei dos piratas. Danado né? é uma maneira muito educada de colocar isso, né? Claro, né? Porque na verdade... Exatamente. Mas uma coisa, falando desse assunto, que eu acho interessante é a gente pensar, na realidade, no Luffy como personagem, né? E quem ele é, em toda essa história que a gente acompanha ele. E ele, claramente, assim, é uma pessoa muito leal aos amigos, mas ele é muito puro e muito bondoso, né? E uma coisa que você já levantou a bola na pergunta, que é algo muito sério, algo muito pessoal, eu vou ser muito honesto. A minha opinião não é nada sério o sonho dele. Pelo contrário, eu acho que é algo muito bobo, puro. E que, assim, pela reação da galera que ouviu, né, que a gente vê na cena, parece algo até que beire o impossível, eu diria, saca? Então eu acho que é esse caminho. Eu vou mais nessa linha também. Eu acho que não é algo tão grandioso, assim, megalomaníaco. Mas é um negócio impossível e puro, porque o Luffy é um personagem... Talvez seja o personagem mais puro que existe por aí, tirando a Anya de Spy Family. Eu não sei não, a Anya às vezes ela faz umas carinhas falando, essa menina aí dá Ela sabe mais porque do que ela é criança, né? Então, criança, todo mundo é maldoso, né? Então, e o Luffy, ele tem essa característica de um certo ponto infantil na forma dele ver o mundo. Não porque, não, ele é imaturo. É porque a forma como ele age e vive esse mundo é sempre assim. Ele tá descobrindo as coisas e ele tá reagindo de como as coisas vão acontecendo naquele momento. Ele não tá planejando tanto assim lá na frente, sabe? Em termos comportamentais. Ele não é esse cara, o Brainy, sabe? O cabeção Perfeito. que tá lá, tipo, elaborando. Não, porque eu vou fazer isso, estratégico. Não é, ele é instintivo. Tanto que muitas das boas ações que ele faz, em partes, também é porque ele quer ajudar um amigo dele, ele quer ajudar alguém que ele acredita, e não por um motivo grandioso, né, e nobre de alguma forma. Mas ele também tem uma visão muito concreta de mundo que ele sabe que é o certo e o errado pra ele, né? Perfeito. Igual ele fala 1000 vezes, eu sou o herói, mas eu não quero ser o herói. Né? O herói tem que dividir a carne, o herói tem que dividir as coisas. Eu não quero. Eu quero a carne só pra mim. Eu quero a carne só pra mim. Cara, e se eu não me... Eu posso estar errado, porque eu já vi esse arco faz tantos anos, mas se eu não me engano, ele não sabia ler, né? Ele aprende a ler com a Robin, quando ela começa a viajar com eles, ou eu tô maluco? Nossa, eu não lembro desse detalhe. Porque ela começa a ler o jornal, aí ele e o Usopp ficam curiosos porque ela lê tanto... É que ele nunca lê o jornal, né? É que ele só não tem o costume da leitura, amigo. É tipo você, assim, que não lê. Eu não leio, eu só olho as figuras. Eu acho que se o autor não consegue contar a história com os desenhos, então não faz o mangá, né? Escreve um livro. Mas qual que é o ponto, assim? Exatamente por isso. Talvez ele não tivesse nem, sei lá, um conhecimento de mundo e do contexto social que ele estava inserido, porque se ele não tinha nenhum acesso à leitura, talvez ele também não tivesse acesso a essa outra informação para, a partir disso, bolar um super plano de revolução social ou algo disruptivo para a era dele, não sei. Eu acho que ele convive algumas coisas, ele viveu coisas que evidenciam o mundo, né? Principalmente lá no arco da infância. Né? O avô da Marinha, ele é amigo de um pirata muito influente, então com certeza ele tinha muita informação. Mas eu não acho que na infância dele, ele teria tanto conhecimento. E por que eu estou citando esse ponto? Porque nesse episódio 1088, ele diz que já contou para o Shanks. E a gente sabe que a última vez que ele viu o Shanks, ele ainda era muito criança. Então, para ele já ter esse sonho desde aquela época, eu não acredito que isso seja um sonho muito incrível. Senão, a gente vai acabar com o anime descobrindo que, na verdade, ele era um gênio ali que estava fazendo papel de bobo. E antes desse episódio 1088, né, a gente já tinha tido também uma dica de que ele contou esse sonho pro Ace e pro Sabo, naquele flashback que a gente vê a Yamato conversando com o Ace, né, e o Ace conta pra ela, né, o sonho dele também. Porque tanto que ela tem um momento assim que ela brilha e ela meio que revisita esse passado. É muito bonita essa cena, inclusive. E aí mostra lá o Sabo falando que ele quer ser um navegador, ele quer escrever um livro sobre o mundo, e o Ace só quer ser famoso, e aí aparece o Luffy pequenininho,
e ele fala a mesma fala do Goldie Roger, né? Que aí é o que também conecta com o fato de que algum outro personagem já tinha mencionado isso, que o Luffy e o Goldie Roger falaram a mesma coisa, tipo, os dois compartilham o mesmo sonho. É Rayleigh, acho que fala. O Rayleigh que fala isso? É. Eu não tenho lembrado, mas é isso. Ok, mas contexto dado, agora eu quero as cartas teoria. nas mesas. Cara, Na mesa. eu acho que assim, vai muito na linha do que você falou, mas eu acho que assim, se tem um negócio, uma questão social, digamos assim, porque o Luffy, ele é um socialista, né? Sim. Agregador. É nosso. Ele... E mesmo que ele quisesse, por exemplo, eu acho que o que ele fala ele quer a liberdade para todos. Ele quer o mundo livre, o mundo sem qualquer amarra de governo, qualquer coisa. E eu acho que isso vem de um olhar simplesmente puro, porque ele é livre e ele quer... Porque essa é a base dele, né? Perfeito, Não é que ele sabe o que é certo ou errado, ele acha que a pessoa tem livre. Se você tá preso de uma jaula sem ter feito nada, você tem que estar solto, entendeu? E ele reforça isso em quase todos os arcos. Posso abrir um parênteses só para reforçar seu ponto? Que eu acho que foi o Rayleigh, quando ele estava conversando, ele pergunta o que você acha que é o rei dos piratas e tal, que é poder, é fama. Ele falou, não, o rei dos piratas é o homem mais livre do mundo e é isso que eu quero ser. Tipo, ele quer uma liberdade, não uma liberdade judicial, uma liberdade, ele quer a liberdade absoluta para ir e vir, para comer fazer o que ele quiser. Exatamente, ele quer viver a plenitude do que é ser um homem livre, né? E aí, talvez, na visão dele, ele tendo esse rótulo do Rei dos Piratas, ele teria o poder ou a influência. Poder não, porque ele não vira rei do mundo, né? Mas a influência de poder trazer todo mundo para esse pensamento, para essa ideologia, digamos assim. E só que para isso ele tem que não só encontrar One Piece e tal, como superar a Marinha. Por isso que a reação de todos, a Marinha não, o governo mundial, né? A reação de todo mundo fala, pô, pra você conseguir fazer isso tem que ser muito... É muito absurdo esse sonho, né? É muito difícil. Mas é uma coisa que me pega... E por que eu acho que é isso? Porque quando ele fala aqui que ele contou pro Shanks, o Shanks reagiu com lágrimas nos olhos. Então tem que ser alguma coisa tocante. Não precisa ser uma coisa megalomaníaca, mas é uma coisa tocante, sabe? Por isso que eu penso que é isso. Ó, um ponto que poderia ser, eu só vou jogar aqui e vou falar rapidinho. E se o sonho dele, na verdade, for chegar a Laugh Tale e, de alguma maneira, mudar a ilha de lugar para que o sonho de chegar até lá nunca morra? Meu Deus, caramba. Mas, não, cara, mas o sonho dele é desde pequeno, ele não sabia nem que o One Piece estava em Laugh Tale. Não sei. Mas é interessante porque você puxou para um ponto até um pouco mais sério, assim, porque na minha cabeça eu fico... eu realmente não consigo sair do lance de que o Luffy é uma pessoa pura num certo aspecto e tem desejos inocentes. Então, na minha cabeça eu tenho dois pensamentos e os dois envolvem comida, de alguma forma. O primeiro, de um ponto de vista que eu acho que conversa mais com o negócio do emocionante, o outro mais com o absurdo. O do emocionante, pra mim, eu penso que numa ideia de... Ele gosta muito de comer, ele gosta muito de se divertir, ele gosta muito principalmente dos banquetes, né, que sempre rolam, de comemoração. E aí eu penso, às vezes, numa parada bem, bem enorme assim, e significativa no mundo de One Piece, que seria... Se eu sou o rei dos piratas, se eu sou, né, essa figura proeminente, eu vou fazer um banquete do mundo inteiro, entendeu? Um banquete a nível mundial, uma comemoração assim que envolva todo mundo, que não deixa de ser impossível do ponto de vista logístico, mas também é bonito. Só que ao mesmo tempo eu começo a flertar com umas ideias meio bobas, no sentido do tipo, sei lá, quando eu for o maioral, eu acredito que a lua é um queijo e eu quero comer um pedaço da lua, sei lá, uma coisa bem absurda. Cara, a gente estava até trocando algumas ideias aqui antes do início do vídeo, vocês trouxeram algumas teorias, né, importadas da internet. Uma delas ganhou bastante força depois desse episódio, que citava que o sonho dele poderia ser destruir a Headline para a gente ter a convergência ali dos 4 oceanos e ter o nascimento do All Blue, a ilha dos Homens-Peixe poder submergir, Sim. porque ela fica dentro de uma bolha, então ela poderia submergir ali, porque ela fica embaixo da Headline, ela subiria nesse espaço, então já realizaria o sonho de 2 membros da tripulação. Não sei, talvez o Frank não,
o Brook levaria a Labum de volta pra casa. Mas você não acha que isso é diferente no sentido assim, isso são coisas que eu acredito que vão acontecer, mas não que seja um sonho então, dele. é porque a galera, Tá quando ligado? tem alguma pista, ela é condicionada a ir pro caminho Sim. que resolva Sim. o maior número de pontas soltas possíveis. E isso, essa destruição da headline poderia ser o caso. Mas eu não vejo o Luffy criança falando pro Shanks, sabe aquela muralha de pedra vermelha? Eu vou dar um socão nela que ela vai virar poeira. Shanks, que lindo. Sabe qual é a pergunta de ouro? Qual é o sonho que faria o barco, o Sunny, ter uma reação? Porque no mangá ele tem uma reação. Ele tem uma reação também, aparece verdade, um pinguzinho no barco, na cabeça do Sunny. Ou seja, que sonho que faria até o barco E suar? se o sonho do Luffy é que talvez ele já teria mencionado isso em algum outro momento, mas e se o sonho dele for navegar até a Lua? Ó, legal. Porra, aí é foda. legal. Aí é foda. Pra comer a lua, porque ele acha que é um queijo. Ah lá. Cara, pior que você falou do banquete e pensando no Luffy, quem ele é, não me parece tão distante Tão assim, é absurdo, palpável, é. Mas o que eu acho, essa minha teoria, eu acho que muita gente deve pensar igual a mim, é muito mais por um pensamento, não é porque ele leu Karl Marx e ele quer a unificação dos mundos, sabe? Mas vamos lá, eu acho que uma pista grande para ajudar a gente a chegar numa resposta um pouco mais concreta é observar as reações. A gente já citou algumas aqui, mas a gente também tem esse trecho separado. Eu acho que a gente pode comentar algumas. Se a produção puder colocar aí um picadinho na tela pra gente ir vendo caso a caso. Essa cena, inclusive, eu não vi no anime, eu vi no o mangá. Brook, ele fala, achei isso é tão engraçado, engraçado. O banquete é engraçado. Navegar até a Lua pra fazer um banquete na Lua, sei lá, É que tem um levar contexto o One aí, Piece né? pra Lua. Tem um contexto nessas reações que eu acho que é importante pra gente avaliar, que é o fato de que, a partir do momento que ele conta qual é o sonho de verdade dele, que não é necessariamente ser o rei dos piratas, é o momento que todo mundo que tá abraçando ele a atingir o sonho tem que, tipo, caraca, mas peraí, eu tô aqui pra ajudar esse cara a fazer isso? Tipo, beleza, né? Estamos aqui. Onde eu amarrei meu burro. Onde eu amarrei Eu pensei meu um burro. negócio tipo assim, a gente vê a reação do Zoro, que é o cara que tá com ele desde o primeiro dia. Sim, então, e ele tá E tipo, ele fala assim... Quê? Hã? Que foi? Não, eu tô falando, vamos lá pra pôr na tela. Mas... Tipo, ele fala o quê? Essa é a reação do... quê? Hã? E tipo assim, isso, se eu não me engano, isso acontece quando eles saem de Wano e vão pra Egghead, né? Isso, exatamente. Então é bem mais pra frente na história Sim. do mangá e do anime. Então pro Zoro ter essa reação, tem que ser alguma coisa muito mais absurda, mas tão absurda que tipo, ele já viu o Luffy fazer tanta coisa que isso essa fala- reação fala, tipo, caralho, sabe? E a cara outro do Jinbe? ponto O Jinbe também tá ele assustadaço. E o Jinbe, então. que são as duas pessoas, os dois personagens masculinos mais sérios, entre algumas aspas, Sim, da tripulação, verdade. eles têm uma certa maturidade pra encarar situações adversas, eles têm as reações mais assim, tipo, quê? Exatamente. O Brook Dá risada. já dá risada, mas o Brook ele é Risada aquele de cara chorar. que ele leva tudo meio na brincadeira, mas vamos lá. A Nami também fica com uma cara meio de desgosto, tipo, não, onde esse É cara vai me isso? enfiar? Ele acabou de me fazer cair de uma cachoeira de 2 km de altura e ainda vai fazer essa cagada. Olha lá, Aí o ele Frank acha também dá engraçado. risada. Mas só que aí que tá, o Frank e o Brook são dois personagens que encaram Sanji também qualquer besteira pela zoeira, eles vão pelo meme. Sim, sim. Então, Os dois adoram e o Sanji fala pro Chopper examinar a cabeça dele, né? Então, É um negócio maluco. É é um algo negócio maluco. muito maluco. O que vai contra a minha teoria, que não é tão maluco assim. Ela só é muito Exatamente. bonita, só é muito nobre. aí ele Ele fica fica- admirado e fala, nossa, Luffy, que sonho lindo. Por quê? Porque ele é um personagem que geralmente compra as maluquices que o Luffy faz, né? O Luffy, ele geralmente são, e o Zop, né, são os primeiros que são enganados, Cadê o que Zop? Ele tá acreditam. aqui, mas eu quero... Olha Ah lá. lá. Os sérios estão sempre... Tipo, o O quê? que ela fala? Ela Eu- tem uma... Não, isso é impossível. Acho que no anime não tem a reação do Sunny. Pois é, essa cena eu não vi no anime, eu só li no mangá. E no mangá tem um quadro com o rostinho do Sunny. Todo mundo. É sequência e o último é o Sunny. Exatamente. E aí tem lá um pingozinho típico de anime, assim, na cabeça do barco. Isso me chamou muita atenção. Cara, mas a gente vê que é um sonho que ele, vamos lá, ele tem algumas características importantes.
ele é meio maluco, ele é uma ideia que ninguém teve ainda, porque nem a pessoa que conhece mais a história do mundo tinha ouvido algo parecido, então ele é algo inédito. Ao mesmo tempo, ele é algo completamente maluco e inalcançável, aparentemente. E a gente tem uma reação ali do Chopper que leva a crer que é uma ideia bonita, uma ideia assim honrada, sabe? Você interpreta como bonita pelo Chopper? Eu acho que o Chopper deu a entender que é uma ideia, fala, caraca, nossa, que sonho bonito, não sei. Pra mim é o Bruno, a gente oposto. consegue colocar o trecho com a legenda do Chopper, o que ele fala? Não, O trecho do videozinho, sem ser animado, se você é tiver o aí, print... ele o vai vídeo colocar parado pra gente. na legenda? Mas pelo menos foi a interpretação que eu tive assistindo. Então eu acho que é um sonho que tem essas camadas e ao mesmo tempo ele juntando tudo isso, ele ainda é maluco. Sim. Porque tipo, é um sonho que causa riso no Brook e no Frank. Será? Pra mim, a única diferença do seu é que eu tiro essa parte do Chopper, da avaliação, e coloco um elemento, tipo, é algo talvez frívolo, sabe? Que você pensaria, cara, uma pessoa que vai virar, que tá com potencial de virar o Rei dos Piratas, Acabou de ele virar quer algo imperador. e ele quer algo tão assim, sabe? Tão sem pé nem cabeça, mas ao mesmo tempo tão bobo, Eu não ouvi, Bruno, sabe? se você puder repetir. Mas sim, ele não fala nada, ele só reage. Na verdade, então, eu que me empolguei, e ele não tem fala nenhuma, mas ele tipo faz... O olhar dele é um olhar de admiração. Dá a entender que o sonho de Luffy, do Luffy é algo a ser Que incrível, admirado. né? Essa é tipo, nossa, que incrível. Uau! Tipo, seu sonho é ir até a Lua, ou seu sonho é depois que você cruzar todos os mares, navegar pelo espaço, e a gente teria aí o Two Piece com o Luffy sendo o Capitão Two Piece. Kirk da... O One Piece nem acabou e já estamos criando o Boruto aqui do Não vai ter. Até porque o Luffy não vai ter filho, né? ele não Vai quer casar, saber, né? né? Ele não- Aliás, ele só falou que ele não quer casar, ele não falou que ele não quer ter filho. Mas e aí, vamos lá, as apostas finais. Depois dessa avaliação aqui, vocês mudaram de ideia? Tem mais alguma cartada? Alguma teoria que vocês viram lá fora e querem citar aqui? Cara, eu revendo, eu não crio nenhuma nova teoria, mas eu meio que me desprendo um pouco da minha. Porque... Você achou a sua simplista em comparação com a reação deles? Mas Eu não acho que ele querer liberar todo mundo deixaria o Zoro e o Jinbe chocados dessa maneira. Ou a Robin, sabe? Tipo, é um sonho que seria muito a cara do Luffy, então não seria uma surpresa pra eles. Eu tenho um outro palpite, mas eu quero ouvir o seu primeiro, Batinho. Eu continuo muito firme assim com a ideia de ter algo a ver com comida, alimentação, algo que ele gosta de fazer, só que a camada de ser impossível, às vezes a gente foi falando, foi até pensando, porque eu mencionei o queijo, a lua, né? Se fosse, sei lá, um bicho que não existe, um dia eu escutei histórias de dragões e eu quero comer carne de dragão, porque talvez só o Rei dos Piratas que vai ser um cara que vai conseguir Mas comer eles carne de já dragão. comeram carne de dragão. De dragão? Pois é, então, porque a comparação é mais no sentido de alguma coisa que não exista de verdade, mas que, sabe, alguma coisa nesse sentido. Eu fico muito apegado a isso. Eu vou jogar uma última moeda aqui e vocês concordem ou discordem aí. Nossa, Mas a única coisa que liga toda a história, a jornada do Luffy, de quando ele era criança até o que ele tá vivendo neste presente, é a Marinha. Ah, não. Eu acho... Não vai ser essa... Isso é meme. Eu acho que o sonho do Luffy é destruir a Marinha. Não destruir no sentido de guerra. Ele vai atacar as pessoas. Eu acho que ele quer... Extinguir a instituição. Ele quer que a liberdade dele seja coletiva. E um dos meios para fazer isso é desmantelar completamente o sistema da Marinha. O sistema de controle militar que o governo tem. Porque desde que ele era criança, ele sente uma opressão. Mas meio que casa muito com a minha visão também. né? Então, aí entra ali, pois é. Mas você não concorda comigo que nessa altura do campeonato eles já apanharam de 3... eu esqueci o nome do cargo. Almirantes da Marinha. Eles já enfrentaram poucas e boas. Desde do comecinho, ele encontrou um Zoro preso pela Marinha. Então, eles não estão numa situação confortável bastante de achar que seria fácil acabar com a Marinha.
E ao mesmo tempo ele pode ter justificado isso de um jeito que fizesse tanto o Shanks quanto o Chopper admirarem isso. O Sop e o Brook, lembrando da surra que eles levaram lá em Sabaody, pode ter feito, falar, porra, olha a surra que a gente levou, você acha que a gente vai e ainda tem mais 4 daqueles, você acha que a gente vai destruir a marinha? Então eu acho que é uma teoria que pode amarrar essa jornada pessoal do Luffy. Não é algo que eu não tô dizendo que isso daqui é o objetivo do anime. O objetivo de One Piece é outro, mas a gente nesse vídeo aqui tá analisando um objetivo pessoal do Luffy. E pra mim, essa teoria é uma forte candidata, porque é o que faz sentido pra história dele desde criança até o momento que ele tá aqui agora. Em nenhum momento ele teve uma situação confortável com a Marinha para se desprender desse sonho. Sabe por que eu não acredito nessa teoria? E até pra galera entender a reação, é porque em off, quem manda o pauta, a gente tava vendo uma teoria que tem de que o Luffy poderia virar um dia um almirante da Marinha, né? Pelo amor de Deus, gente, é absurdo. Mas o ponto pra mim é que esse sonho invalidaria o sonho do Kobe. De consertar a Marinha, de ter uma Marinha mais justa. É verdade. E eu imagino no cenário final, pós-guerra, o último capítulo de One Piece, Kobe está... Se ele não tá no lugar da almirante. Mas como eu disse, desmantelar não necessariamente significa que o mundo vai ver sua força militar ser completamente extinguida. Ele pode querer desfazer completamente. Eu acho que é muita burocracia o que existe na Marinha. Não, mas você não concorda comigo que ele não precisaria ter essa noção burocrática do tamanho? Ele só fala, pô, isso daqui, essa cegonha aqui, não quero mais. Isso eu vou tirar da minha vida. E o Kobe assumiria a Marinha 2.0. Marinha 2.0. Né? Posso fazer uma provocação? Só pra gente encerrar. Eu não acho que seja isso, tá? Eu não acho que seja isso. Mas existe a possibilidade disso acontecer pelo que a gente já sabe do anime. Eu nem spoiler do mangá, do anime. E se ele quiser a vida eterna? Caraca! Vida eterna? Eu não acho que faz parte do perfil do Luffy querer isso, tá? Mas é porque é um negócio absurdo. É muito difícil. Eles não sabem se existe a possibilidade. Mas a gente eles sabe. Sabem. Eles não. O Luffy sabe. O Luffy sabe? É claro, quem pode dar o poder da vida eterna é o Law. Ele descobriu isso na luta contra o Doflamingo. Doflamingo fala qual que é o despertar da fruta da operação. Que é a operação verdade, mas eu não final. pensei nem no Law, cara. Eu não pensei nem no Law. Eu pensei... Keimu é uma entidade que tá aí desde... Sim. Entendeu? Foi mais isso. Porque pensando na guerra final, e aí Mu vai ser, se não o vilão principal, um dos... Elo... A gente não sabe se a mulher é Elo, né? Ele poderia, talvez, conseguir... Não sei. É uma provocação aqui, cara. Não muitas tô teorias. Não tô cagando, nem tô cagando regra. Eu só joguei aqui e falei aí. Mas sabe, André Zuliani cravou que ele quer a vida eterna. Manchetes. Mas sabe quem que vai ter essa resposta pra gente? O nosso espectador que sempre segue aqui os nossos debates malucos. Vocês já devem ter percebido que ninguém aqui sabe o que tá falando, mas você sabe mais que a gente. E eu quero que você diga, se você tiver coragem, se você tiver culhão, você vai deixar nos comentários aí qual é o sonho do Luffy. E se você tá ansioso para saber qual vai ser a nossa próxima discussão aqui, eu ainda não vou te contar porque a gente não bateu essa pauta. Então você vai ter que se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, deixar o like nesse vídeo. E a gente se encontra no próximo Teorizando One Piece. Meus confrades, muito obrigado. Pedro Lobato vai voltar para as terras sulistas aqui, mas muito em breve estará em outras coisas malucas que a gente ainda vai aprontar aqui nesse canal, que a gente criou só para isso, só para falar coisa aqui que a gente não sabe sem supervisão. Tamo junto, né? É isso aí. A gente se diverte falando potoca sobre anime e estamos sempre disponível. É isso.